E aí, como é que está a sua preparação para o momento do desastre? No momento crítico, nós às vezes nos vemos em palpos de aranha, como se falava antigamente, ou seja, nos vemos em situação ruim por não termos algum tipo de material que possa nos livrar ou nos safar daquele problema. Nem sempre, pelo nosso trabalho, pela nossa condição de vida, nós temos condições de estar carregando uma mochila nas costas, ou uma bolsa, ou o que seja. Então, por isso que existem os EDC, né? Everyday Care, ou seja, kits menores que você tem um pouquinho mais de possibilidade de carregar por aí. Mas existe ainda um mini EDC, ou seja, qual é o mínimo do mínimo para você ter à mão para resolver qualquer problema. Então eu tenho alguns itens, e eu vou falar 5 itens apenas, que eu acho fundamentais. Esse você tem que ter com você o tempo todo. E se você fizer isso, você vai descobrir como eles são úteis, tá? Desde as situações mais inusitadas até aquelas mais comuns do dia a dia. O primeiro item, sem dúvida, se eu tivesse que escolher para uma situação de emergência um item só, eu escolheria uma lâmina, tá? E uma lâmina pode ser um canivete, uma pequena faca, alguma coisa assim. Então seria o primeiro item, tá? Uma lâmina. Isso já consegue resolver uma série de problemas. Então um canivete, primeiro item do meu. Isso pode ser carregado no bolso, numa bolsinha pequena, preso no cinto, numa série de outras posições que me facilitam o dia a dia. O segundo item, uma lanterna pequena. Então, uma lâmina pequena, uma lanterna pequena. Essa lanterna, ela vai nos iluminar nos momentos mais complicados durante a noite e pode significar a diferença entre a vida e a morte. Em terceiro, alguma coisa que me permita fazer um fogo, acender um fogo, um iniciador. Então, isqueiro, fósforo, aquele isqueiro pequenininho que tem para vender, tá? Uma lâmina, uma lanterna e um isqueiro já é um nível de preparação até bem adequado para uma situação repentina. Então, alguma coisa para acender um fogo. Então, um isqueiro, um fósforo, alguma coisa assim. Lembre-se, tudo muito bem embalado para não molhar, particularmente a lanterna e o fogo. Quarto, alguma coisa que lhe permita pegar água, né? Armazenar um pouco de água, levar água de um lugar para o outro, ou purificar uma água, colocar algum purificador de água, ferver uma água, tá? E aí eu estou falando de saco plástico. Quando eu digo saco plástico, eu não digo um saco plástico desses fininhos que tem no mercado, ou que tem para trabalhar com frutas e verduras, não. Eu estou dizendo de você ir numa loja, numa empresa que vende embalagens e conseguir um saco plástico um pouco mais grosso, pode ser ali de 1 ou 2 litros, não precisa ser muito grande. Aquilo dobradinho, ele cabe no bolso, tá? Não faz volume e ele pode ser necessário para você fazer esse transporte de água e até, como eu disse, ferver a água. Então, essa é uma técnica. Um saco plástico com água, você coloca em cima de uma fogueira, ele vai ferver aquela água, sem derreter o plástico. Façam essa experiência e para que vocês possam confiar nesse processo. Mas funciona muito bem. Então, lâmina, lanterna, fogo e saco plástico para água. Por último, alguma coisa que lhe permita um abrigo de chuva, particularmente de chuva e de baixas temperaturas. O que eu vejo como mais viável, nesse caso do que eu estou dizendo, um kit muito pequeno, é uma manta aluminizada, né? Que a gente compra em loja de caça e pesca, aquela manta aluminizada que quando tem algum acidente, o ferido é envolvido naquela manta, com a ideia de que mantenha o calor do seu corpo, evite o choque. Então aquele tipo de manta você compra em qualquer loja de caça e pesca com material de acampamento. Ela dobrada fica menor às vezes, ou do mesmo tamanho de uma carteira, e vai permitir que você não só se agasalhe, tá? Como também construa um teto para se abrigar embaixo da chuva ou até do sol, para fazer uma sombra. Então,
Esses 5 itens, para mim, são os mais importantes. Repetindo, uma lâmina, uma lanterna, alguma coisa para acender o fogo, água, ou seja, um saco plástico que me permita colocar água, armazenar água e uma manta aluminizada como abrigo. Ok? Prepare-se e sobreviva. Nós estamos num cenário extremamente conturbado no Brasil e no mundo. E você já preparou os seus kits? Você já comprou os seus equipamentos? Você já adquiriu? Você já preparou? Tá? Você já fez uma listagem do que você precisa para a sua situação de sobrevivência? A Sobreviva, preocupada com isso, está lançando alguns equipamentos básicos, lanterna, canivete, coisas do tipo, mas tudo isso nós estamos lançando através do Mercado Livre, que é um site confiável, para que os senhores possam adquirir. Aí na descrição tem o link. Os senhores, sugiro que aqueles que ainda não têm os equipamentos básicos, procurem ali os nossos equipamentos, e são equipamentos que eu testei primeiro para saber, e eles se prestam muito bem ao fim a que se destina. Espero que todos vocês se preparem, tá? E adquiram esse material. É uma parte da preparação. Em seguida, vem os conhecimentos e a prática leva às habilidades. Prepare-se e sobreviva.